Olá a todos e a todas. Eu me chamo Mayara Lima. Tudo bem com vocês? Faço fotos que sim. E novamente estamos aqui na nossa aula de educação ambiental. Hoje a gente vai estudar a pedagogia da educação para um desenvolvimento sustentável. A gente vai aplicar a pedagogia agora nesse conceito de desenvolvimento sustentável. Vai lembrar que já teve 5 aulas e é interessante que você acompanhe, se você ainda não acompanhou. A primeira aula dessa formação de professores, a gente conseguiu compreender o histórico desse conceito de desenvolvimento sustentável. Então é interessante você retomar se ainda não assistiu para que você compreenda melhor essa aula. Mas se você ainda não assistiu, não tem problema nenhum. Vamos começar aqui que você vai entender o que eu quero dizer. Porque sempre um conceito a gente puxa o outro, então a gente sempre tem que estar retomando. Então, a incorporação da sustentabilidade ambiental aos processos de desenvolvimento a partir de medidas organizativas aciona o caráter político e de inversões e implantações de infraestruturas dirigidas que sejam ligadas a um processo ambiental, que seja ligado a esse equilíbrio que a gente vem conversando, como manter a natureza, manter o meio ambiente. E é definitivo a construção de cenários de sustentabilidade, em que você consiga envolver homens e mulheres, crianças, idosos, todas as pessoas possíveis e internalizem na sua subjetividade, na sua visão de mundo, a necessidade de ter sustentabilidade. Não apenas como um processo objetivo, mas aquilo que eu falei já nas outras aulas. Essa subjetividade envolve um caráter íntimo da relação com o entorno. Como é que eu me vejo, como eu quero me ver, o que eu acredito para o futuro, o que eu estou fazendo para ajudar o futuro, enfim. Ou seja, é uma subjetividade que ela é individual, mas também coletiva. E a pedagogia acaba sendo um marco referencial para os estudos das formas e maneiras da educação. O mundo real, uma série de complexidades e que a educação surge como uma necessidade do homem adaptar-se ao meio que o circunda. Já falei várias vezes para vocês que a educação é fundamental para a mudança de paradigmas. A educação ambiental, ela pode ser sim uma maneira de salvar a humanidade, porque a gente, passando por tantos problemas ambientais, a gente sabe que para o futuro, se as coisas continuarem como estão, pode sim ocorrer a extinção humana e justamente a gente está conversando sobre isso, a gente está construindo aqui no Liberal na Escola esses conceitos de educação ambiental, de sustentabilidade, de desenvolvimento, para que a gente não passe por esses problemas, porque sabemos que a educação é um meio fundamental para que ocorra a conservação, a preservação e a justiça, tanto ambiental quanto a justiça social. E a pedagogia, ela faz a sua aparição como instrumento para aumentar a eficiência dos processos educativos, entendidos como realidades socioambientais. Ou seja, a pedagogia é um instrumento que vai ajudar, contribuir, facilitar esse processo educativo, com as suas metodologias, com as suas práticas, com as suas didáticas e entre outras circunstâncias. A pedagogia, ela pode ser considerada uma ciência de transformações dos processos mentais que aborda a continuidade de maneira efetiva e eficaz para a apropriação do mundo real. Ou seja, a pedagogia ela acaba sendo uma arma fundamental para a mudança de concepção, para essa mudança de ciclos de consumos, de preservação, de conservação, de futuro. Tudo isso que a gente está discutindo são palavras que eu sempre trago aqui para vocês nessas séries de aulas. Então, a pedagogia, ela acaba sendo uma maneira, assim, ímpar de trazer essas transformações, porque ela é uma ciência transformadora, ela tem esse objetivo, já que ela surge para adaptar, as necessidades do homem a se adaptar ao meio.
Isso implica entender o componente pedagógico como uma maneira pela qual se socializam os conhecimentos. Há dois extremos ao se conceber a pedagogia ambiental. Tê-la somente como um processo de transmissão de conhecimento por parte do professor facilitador, ou também pode ser como uma potência da cultura e tem a própria comunidade, dando ênfase à dimensão participativa. É aquilo que a gente já estudou na aula passada. Existem várias concepções de educação ambiental. A gente falou da educação ambiental comportamental e falei para vocês sobre que é uma concepção behaviorista que tem esse caráter comportamental, aonde o educador ele vai transmitir uma informação e as pessoas vão absorver aquilo ou não. Isso é muito importante, porque a gente precisa ser essa ponte de transmissão de conhecimento, a gente precisa mostrar essas possibilidades como educadores. E como eu falei, não só da área da geografia, das ciências naturais, da sociologia, mas todas as disciplinas que a gente tem tanto na escola quanto na universidade, quanto nos centros de pesquisa. Então, além de transmissores, que já é um trabalho muito difícil, eu falo isso porque eu estou aqui com vocês, né, fazendo essa série de aulas e eu estou transmitindo essas informações. Tem muitos desafios, você tem que estudar muito, você tem que sempre estar atenado às novas conceitualizações, tem que fazer pesquisas. Então, ser transmissor não é algo simples, não é algo que se esvazia, é algo muito importante, mas também nós podemos ser agentes de uma participação comunitária. Não necessariamente nós vamos liderar ações comunitárias, mas apoiar. Nós, como professores e professoras, nós temos esse impacto na sociedade. A gente gera informação, a gente gera opinião. Então, se a gente apoia uma iniciativa, se a gente comenta sobre uma iniciativa que está acontecendo no bairro, em alguma localidade, de alguma forma a gente está contribuindo para essa dimensão participativa. E é uma forma também articulada entre integrar ambos os enfoques, assumindo uma pedagogia sistêmica, ou seja, não ver apenas as partes, mas ter uma visão panorâmica do todo. Então, essa pedagogia sistêmica que está envolvida com a educação ambiental, ela olha a sociedade de uma forma geral. Ela tenta entender os aspectos sociais, históricos, psicológicos, subjetivos, econômicos, ambientais, de uma forma geral. Isso implica que o ato pedagógico estaria centralizado no indivíduo humano para apoiar a construção coletiva de conhecimentos sobre a realidade. Ou seja, eu venho falando para vocês que a estratégia hoje de inovação é a gente colocar o meio ambiente como centro, a natureza como centro do desenvolvimento da estratégia. Porém, para nós chegarmos a esse alcance, a gente tem que centralizar no indivíduo, informá-lo, educá-lo, construir de uma forma coletiva esses conhecimentos sobre a realidade. A gente tem que fazer um trabalho, digamos assim, corpo a corpo, influenciar, desmistificar, trazer soluções científicas para os problemas, para os questionamentos. Então, a gente tem que fazer esse trabalho, que é um trabalho de base, né? Na verdade, os educadores e as educadoras, por si só, fazem um trabalho de base, independentemente se trabalham em escolas públicas, particulares, em universidades, em faculdades. Nós, educadores, temos essa importância na sociedade, porque a gente faz essa transmissão, essa transformação de mentes, de ideias a partir da educação. Então, como uma modalidade pedagógica, a educação é orientada à sustentabilidade, seria regida por essa pedagogia sistêmica que eu comentei para vocês, que é muito importante a gente compreender não só as partes, mas entender o todo, né? E aí é uma concepção que procura integrar a relação ser humano e natureza. Na primeira aula, eu falei sobre a relação homem-natureza, que, por exemplo, uma sociedade ribeirinha daqui da Amazônia tem com a natureza e, digamos, uma sociedade urbana, sei lá, de Nova York. Qual é a relação que cada sociedade tem com a natureza? Então,
eles valorizam essa pedagogia sistêmica, essa educação ambiental, para que se aproxime esse humano com a natureza. E o ser humano como sinônimo, um sistema autônomo, mas que estão interligados e dialeticamente formam uma grande unidade, uma contradição. Ou seja, o ser humano vive sem a natureza? Não. A natureza vive sem o ser humano? Sim. Então, quando a gente fala desses sistemas autônomos, essa autonomia é muito mais da parte da natureza do que da nossa parte. Mas, de toda forma, a natureza também precisa da gente, né? Já que nós somos seres vivos desse grande ecossistema que é o planeta Terra. E é dialeticamente porque há suas contradições. A gente precisa, em alguns momentos, fazer transformações para que se mantenha aqui na Terra, para que se mantenha se alimentar, para conseguir produzir, né, diferentes tecnologias. Então, a unidade da natureza e da sociedade manifesta-se na relação geral dos fenômenos e dos processos, que todas as formas de movimento da matéria desenvolvem-se no espaço e no tempo. Ou seja, o movimento de todos os seres, tanto os orgânicos e inorgânicos da Terra, eles estão inseridos aqui nesse espaço e nesse tempo que a gente vive, seja no presente, no passado ou, enfim, no futuro. E existem duas formas que unem essa relação. Primeiro é aceitar essa dialética, essas contradições que a gente tem entre existir, produzir, conservar, preservar, né? Que é essa inter-relação com a natureza e sociedade, e também considerar que são relações sistêmicas, ou seja, que a gente participa de um grande sistema, de um supersistema, mas que esse supersistema tem microsistemas que estão interligados. E o modo de produção determina a força e o grau dos impactos do homem sobre a natureza. Ou seja, se eu produzir uma alimentação agroecológica, orgânica, e que respeita a justiça social, a justiça ambiental, eu vou impactar o meio e a natureza de uma forma. Se eu produzir um monocultivo com grandes latifúndios de terra, eu vou impactar a terra de uma outra forma. Então é importante a gente compreender a forma que a gente modifica esse espaço, como a gente modifica a natureza. E a sociedade e a cultura também são bem importantes, eu já falei milhões de vezes para vocês, mas não tem como não falar porque a gente está falando de humano, de ser humano, então vai sempre tocar nesse assunto de sociedade e cultura. Até mesmo porque eu até falei para vocês na aula anterior que a crise ambiental é uma crise cultural e uma crise política, porque é feita por pessoas. Então, a cultura se define como resultado das relações sociais entre o humano e o seu entorno é a natureza, tanto o meio natural quanto social, no qual os seres humanos logram adaptar ao mundo. A cultura é considerada um subsistema regido por leis sociais, ou seja, a gente tem nossa organização social, né, cada grupo, cada sociedade, e dentro desses grupos existem suas culturas, dentro desses subsistemas. Por que subsistemas? Porque, como eu falei para vocês, a gente está num sistema maior. Um super sistema que é o planeta Terra, a litosfera e entre outros. Fora os outros planetas, o cosmos, o universo como uma forma geral. Eu nem estou tocando nesse assunto, estou falando só do planeta Terra. Então, o planeta Terra é um super sistema. E dentro desse super sistema tem as nossas relações sociais. E nós não somos os únicos animais sociais, tem outros animais sociais também. Claro que é o diferente, né? A forma de inteligência e a forma que se adapta ao mundo. Mas nós somos seres sociais também. E isso acaba sendo esse subsistema. O conhecimento. Eu acabei de falar que a gente não somos os únicos animais sociais, né? Mas nós temos um diferencial que é o conhecimento. Não estou falando que as outras formas de vida não têm conhecimento. Mas nosso conhecimento, ele é quantificado, ele é mapeado, a gente tem centros de estudos para o conhecimento, então é totalmente diferente do conhecimento humano. E aceita uma visão unilateral e materialista. A postura sistêmica é objetivista, porque parte do princípio que o conhecimento é articulado a um esquema conceitual, uma estrutura teórica e um paradigma, uma forma de vida, uma sociedade de cultura definidas. As culturas, como eu falei, têm as suas crenças, seus valores, seus conhecimentos, e que isso já é uma estrutura
tanto prática quanto teórica das formas de vida e que as culturas são definidas a partir desses conhecimentos. Considera-se que toda a racionalidade subjetiva de toda a constituição do mundo interior não são outra coisa senão a expressão da racionalidade da compreensão do mundo exterior, ou seja, quem já viu falar de microcosmo, macrocosmo? É aquilo, o microcosmo sou eu, né, digamos assim, e o macrocosmo é o planeta, os ecossistemas. Então, se algo acontece comigo aqui internamente, isso reverbera para o externo. E é por isso que a gente fala dessa visão sistêmica, porque uma coisa está ligada à outra. As conexões existem no planeta, tanto subjetivas quanto coletivas. E a dialética, que a gente já falei aqui que é uma contradição, que é um ponto de partida do pensamento de todas as atividades. A gente não chegaria ao nível de tecnologia, ao nível de conhecimento, ao nível de ciência que a gente tem hoje, se as pessoas não questionassem, se as pessoas não entrassem com questionamentos dialéticos, contradizendo uma coisa, afirmando outra, até chegar numa formulação. E é exatamente assim que as teorias e os conceitos são construídos, como eu falei para vocês, a partir de problemáticas, a partir de confusões, a partir de contradições, mas que o conhecimento ele vai superando paulatinamente cada desses itens e consegue chegar assim, em formulações. E a educação, claro, ela é direcionada para assegurar o acesso ao conhecimento e à cultura historicamente acumulados pela humanidade. A gente já falou de vários processos históricos e vai sempre ter que tratar, porque a gente precisa falar para aquela pessoa que ainda não sabe dessa informação, não só para os educadores, mas, enfim, para a sociedade em geral, a gente precisa direcionar, a gente precisa dizer o que aconteceu no passado para a gente entender o presente e também o futuro. E ter um caráter integral, que deverá contribuir para a formação da população. As pessoas éticas e politicamente comprometidas com a sociedade. A educação como um direito. A educação deve proporcionar a aquisição de conhecimentos, habilidades, desenvolvimento de atitudes. Educar com sentido definido, com orientação clara. Educar em diálogo com o meio, o entorno geográfico. Educar em sentido construtivo, ou seja, para recriar o mundo. Essa educação, ela é uma educação que ela tem moldes livres, né, de deixar a pessoa ciente, ela tem que estar claro para ela o que está acontecendo. A gente tem que falar o que está acontecendo, não pode distorcer as informações. É importante que sejam, não só opiniões, não pode ser opiniões, tem que ser formulações científicas e claras. E tem que dialogar. Esse assunto que a gente está trabalhando, pedagogia sistêmica, educação ambiental, concepções pedagógicas, é um assunto muito difícil. Por isso que a gente está direcionando para os professores. Tem que ter uma base para conceitualizar esses conhecimentos. Mas não adianta eu trazer o assunto para vocês com palavras super difíceis, trazer os conceitos de uma maneira inalcançável, porque assim a gente não vai estar travando um diálogo, a gente não vai estar construindo conhecimento, a gente precisa dialogar. É importante que as pessoas precisem entender diferentes formas de diálogo. Por exemplo, tem a comunicação não violenta, que hoje em dia está sendo muito comentada, né? Como se comunicar sem, né, ferir o outro. E como a gente pode não se anular dentro das nossas feridas, mas ao mesmo tempo respeitar o outro. Então a gente tem vários caminhos aí que a pedagogia fala sobre diálogo, sobre inteligência emocional também. Muitas pessoas às vezes não sabem conversar por falta. Enfim, então o diálogo é um sentido fundamental. E não adianta também, para esse parâmetro da pedagogia da educação ambiental, você passar o conhecimento e deixar isso para lá. Você tem que passar o conhecimento e tentar recriar, co-criar algo no mundo, sabe? E eu não estou falando necessariamente, vou fazer várias ações ambientais agora. Se você quiser fazer, ótimo, perfeito, não tem problema algum. Mas o objetivo, como eu falei para vocês, a gente tá transmitindo esse conhecimento, então a gente de alguma forma pode recriar o mundo, a gente pode fazer outras frentes para o mundo a partir disso. E também a gente pode se juntar a grupos, incentivar que os alunos, os educandos possam também a se infiltrar nesses lugares
participar desses trabalhos coletivos, políticos. E a escola, gente? Qual é o papel da escola na pedagogia, né, sistêmica, dentro da pedagogia da educação ambiental? Ela é uma instituição social a serviço do povo, que objetiva socializar o conhecimento e formar nos educandos princípios éticos, habilidades e hábitos. É interessante como a educação transforma, né? A gente pode, sei lá, pensar em lugares que antes não tinha escola, antes a dificuldade, principalmente aqui no nosso contexto amazônico, que tem muitas regiões muito distantes, tem as questões da própria natureza, muita gente mora, né, longe das capitais, e muitas escolas no passado não existiam e hoje em dia existe. Então, a importância das escolas para socializar o conhecimento para todas as pessoas, justamente para tornar as pessoas éticas com princípios, também habilidades para se tornarem médicos, cientistas, enfim. E hábitos também, o que eu vou mudar? O que eu fazia na geração passada, o que eu aprendi, sei lá, com meus avós, com meus pais, que não é mais interessante para eu mudar os meus hábitos. A educação também utiliza essas ferramentas, né, para mudar. E ela tem um papel fundamental na comunidade, né? E quando eu falo comunidade, é falando mesmo do nosso contexto amazônico, porque a maioria das pessoas estão em contexto de comunidade, seja de bairro, seja da sua comunidade rural, seja da sua aldeia, do seu quilombo. Então, para garantir a democratização, a socialização do conhecimento. E também, gente, é uma metodologia sistêmica, centralizada na formulação de objetivos e na gestão educativa, onde se concentra na criatividade, na autoconfiança, na independência do aluno, conduzido pelo professor, e busca a interdisciplinaridade e a transversalidade. É muito importante que os alunos sejam independentes, sejam autônomos. Como eu falei para vocês, nós somos transmissores de conhecimento, mas, assim como eu falei para vocês, olha, vocês vão escolher quais são as concepções de educação ambiental nos paradigmas do desenvolvimento sustentável. Você, professor, você, professora, quer escolher. O que você acha que é interessante de utilizar na sua aula, no seu trabalho? Mas também temos que deixar os alunos independentes, que eles pensem de uma maneira crítica, que eles consigam analisar os fatos sozinhos, dentro de repente, uma leitura de mundo, eles consigam ter essa independência. E o sistema de aprendizagem é uma integração dos sistemas dinâmicos de conhecimento, teórico, prático, experimental e afetivo. Sim, é importante para a educação, para a pedagogia sistêmica, essas questões afetivas, né, para saber quem é aquela pessoa, como é que ela está, em que sentido ela vive, em que forma ela se posiciona, porque é o que eu falei para vocês. Se está tendo uma crise ambiental, que é uma crise externa, é muito provavelmente que as pessoas individualmente, dentro dos seus afetos, dentro do seu psicológico, também passam por problemas, né? Então é importante levar isso em consideração. E busca o equilíbrio entre o abstrato e o concreto, ao articular o pensamento e percepção. O papel fundamental no desenvolvimento do pensamento e das capacidades sistêmicas. E considera que o ato educativo é uma aprendizagem contínua. E é algo que eu sempre uso aqui nas minhas falas na aula, né? Eu falo, gente, não tem como a gente trazer uma informação total e falar que acabou aqui. Pode ser que daqui a um tempo já seja outra coisa, porque a educação, o ato educativo para a pedagogia ambiental, a pedagogia sistêmica, a educação ambiental, ela é uma aprendizagem que, né, é contínua. E aí a gente também precisa falar da relação homem-natureza, mas como a gente está falando de pedagogia agora, e a relação professor, professor-aluno, professor-aluna, professor-aluna, como é que é essa diversidade? E é o que eu falei para vocês, o professor, a professora é facilitador da aprendizagem. Ele ajuda a organizar esse processo educativo. Imagina, a gente já teve várias aulas aqui no Liberal na Escola, eu tive que
organizar, sistematizar as aulas para trazer conteúdo para vocês, para a gente discutir sobre esses assuntos. E não é diferente na sala de aula ou em qualquer outro espaço educativo. A gente facilita esse aprendizado. A gente tenta ao máximo, pelo menos eu tento ao máximo, trazer de uma maneira popular, de uma maneira simples, para que todo mundo compreenda as coisas que eu estou trazendo aqui para vocês. E ela é também de caráter pedagógico e social, autênticas, abertas, respeitosas, solidárias, participativas e dialógicas. E deve enfatizar os aspectos cognitivos, os aspectos do conhecimento, os aspectos ético, político e sociocultural. Ou seja, é uma mão de via dupla, né? O professor, ele vai trazer esses conhecimentos, vai facilitar, vai organizar e vai instaurar o máximo que puder relações respeitosas, abertas, participativas, solidárias. E a metodologia? Como é que a gente trabalha as metodologias dessa educação, dessa pedagogia ambiental? Ela é uma metodologia formal de classe expositiva, mas também que usa novas tecnologias, instrumentos programados com atividades criativas, grupais e informais. Não tem uma fórmula mágica para dar aula. Eu só estou conseguindo dar aula aqui porque eu assumi esse desafio e estou tentando, mas não tem. Todos nós, professores, educadores, sabemos que a gente tem que experimentar, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, mas é muito interessante que provocar nos alunos essa questão da exposição, da oralidade, fazer com que os alunos falem sobre esses assuntos, pedir para os alunos falarem como é que é seu bairro, se eles identificam algum problema ambiental, para eles conversarem com os familiares mais velhos, para perguntar como é que era o cenário da cidade no passado e como é que está hoje, pedir para ver fotos de jornais, enfim, estimular de diversas formas essa questão da exposição para trazer para a sala de aula ou para o outro espaço educativo, assim como também usar as tecnologias que a gente tem a favor. Por exemplo, estamos usando uma tecnologia, estamos tendo uma aula virtual. Então, é uma ferramenta que eu estou utilizando dentro da metodologia da educação ambiental, da pedagogia ambiental ou pedagogia sistêmica. E atividades criativas. A gente pode utilizar a arte, a gente pode utilizar filmes, fotografias, músicas, danças, enfim, gente, a arte de uma forma geral para ativar essa criatividade. Tanto nos grupos, né, fazer grupos dentro da sala de aula, ou até mesmo em outros espaços informais para quem trabalha, né, em outros lugares. E também prioriza essa metodologia um ensino problemático, a partir de situações problemáticas e situações e lugares completos e concretos. Atenção preferencial ao trabalho em equipe, aquele exemplo que eu falei para vocês. Perguntar para os alunos, para os educandos, como é que está o cenário ambiental do seu bairro? Tem coleta de lixo? Tem terrenos baldios abandonados com lixo, com mato sem ser manejado, porque muitos lugares desses, principalmente nas periferias desses terrenos baldios, podem ser transformados em hortas comunitárias, pode ser transformado em parques. Então, perguntar, entender qual é o contexto da comunidade que esse aluno vive e trazer o próprio contexto da realidade dele para dentro de sala de aula. E aí tem várias metodologias dinâmicas que podem ser feitas recortes, pode ser feitos jograis. Jograis são mensagens que as pessoas vão falar conjuntamente. Eu falo uma frase e o meu grupo repete. Isso é muito interessante, pode fazer jogos teatrais, enfim. Tem muitas metodologias criativas que a gente pode estar pesquisando. Essas aqui, gente, a ponta do iceberg que eu estou falando para vocês. A gente tem um tempo hábil, né, para gravar as aulas, então não posso ficar o tempo todo falando tudo. Eu quero até estimular vocês a procurarem formas criativas. E se vocês encontrarem, eu peço, por favor, que me falem, que eu quero também estar construindo isso. É bem interessante que essa pedagogia ambiental, ela faça paralelos com a realidade local, regional, comunitária. Por exemplo, a gente pode utilizar o exemplo de um tsunami que ocorreu do outro lado do mundo? Claro que pode,
Mas não é mais interessante pegar os próprios problemas regionais, locais que estão acontecendo? Por exemplo, temos problemas aqui na região metropolitana de Belém com enchentes. E muitas vezes as ventanias causadas pelas chuvas destelham casas e muitas pessoas ficam sem moradia. Isso é muito sério. Então, não precisa ir muito longe para dar exemplos. Você pode pegar exemplos práticos do cotidiano. Aqui na nossa região a gente tem vários problemas, tanto de escalas locais dos bairros, como coleta de lixo, as pessoas não respeitarem os lugares adequados para jogarem, né, seus dejetos, até mesmo as questões maiores de desmatamentos e entre outros. A escola é uma instituição social a serviço do povo, que eu havia dito para vocês. Então, o assunto que eu vou trazer agora, dentro dessa perspectiva, é sobre as avaliações. Geralmente, a maioria das escolas trabalham com avaliações. E aqui também tem esses modelos. E trabalham com, geralmente, trabalhos práticos, seminários e projetos. É algo bem assim, de colocar a mão na massa, sabe? Ah, a gente tem um problema de água. Que formas a gente pode resolver esse problema da água? Aí levar os alunos a investigar. Pelo menos, se eles não puderem fazer um projeto tecnológico, porque, enfim, não são todas as escolas que têm recursos, infelizmente, mas pelo menos fazer um projeto escrito de algum modelo que ele viu em algum lugar, fazer pesquisas, algo bem dinâmico, bem ativo, fazer isso com que isso seja cotidiano. A concepção do currículo. Como é que tem que ser esse currículo? Centralizando na transmissão dos conteúdos de conhecimento científico, tecnológico, produzido socialmente a ser apropriado pelos educandos, combinando com a participação de atividades extraescolares. Então, além desses projetos, desses trabalhos práticos, né, e das avaliações, também é interessante estimular atividades extraescolares comunitárias, por exemplo. Além de atividades culturais, desportivas como um elemento de educação fundamental, estruturado em disciplinas com estabelecimento de pontes ou eixos transversais. Organização sistêmica dirigida a uma integração horizontal e vertical, direcionada à obtenção de uma educação integral. Então, a pedagogia sistêmica, ela trata de equilibrar a transmissão entre o conhecimento do professor, a organização formal, o processo educativo e a possibilidade de fomentar o desenvolvimento dos indivíduos para uma independência, para uma autonomia dos sujeitos. E aí, a pedagogia sistêmica também tem um compromisso de transformação social, dirigida à construção de sociedades, ao passo que algumas predominam a solidariedade e a justiça social. Agora vamos falar de algumas atividades pedagógicas que você pode estar utilizando. Você pode utilizar atividades fragmentárias e atividades integradoras. As fragmentárias, ela constitui uma experiência que envolve estudos apenas parciais do meio ambiente, não apresenta contextualização histórico-espacial dos problemas. Não contempla uma articulação entre teoria e prática, fragmentando o conhecimento e impedindo a realização de verdadeira praxis do ensino. São de dois tipos: atividades pontuais e atividades desarticuladas. Por isso que eu trouxe esse tipo de atividade pedagógica, que é a atividade fragmentária, porque é aquilo que eu pessoalmente, tá, gente, não gosto de fazer. Eu não gosto de dar uma aula sem contexto histórico, eu não gosto de dar uma aula fragmentada, eu gosto de tentar fazer um panorama geral. Então, você que está acompanhando a minha aula, você vê o meu perfil, a minha metodologia, é totalmente ao contrário do que eu faço, mas eu não vou deixar de comentar aqui com vocês. Porque é aquilo que também a pedagogia sistêmica, ela apoia a clareza do conhecimento. É importante que todo mundo saiba como é que é. Se a pessoa quiser adotar, tudo bem, mas não pode deixar de ocultar essas informações. As atividades integradoras, já me satisfaço mais com essas formas de atividades. Ela constitui uma experiência que envolve estudos do meio ambiente, equivalendo ao estudo da realidade, que busca encontrar soluções concretas através da contextualização histórico-espacial dos problemas, mostrando união entre teoria e prática.
E aí, os projetos de educação ambiental são ações desenvolvidas a partir de um eixo teórico-metodológico, tendo em vista os objetivos estabelecidos. São trabalhos de maior duração e certa integração entre si que articulam o currículo. Os projetos curriculares ou projetos pedagógicos são organizações de diferentes tipos de cursos, de disciplinas específicas, de articulação de cursos e disciplinas que seguem um eixo transversal. Podem incluir os projetos de ensino de uma disciplina curricular ou de uma unidade didática. Como eu comento, a educação ambiental, a pedagogia sistêmica, ela é transversal, então ela vai trazer vários conhecimentos. Ela vai trazer tanto um conhecimento teórico, quanto um conhecimento de laboratório, quanto um conhecimento de campo, de prática. Ela consegue, abarcar esses dois saberes de uma maneira muito única. E também ela pode fazer parte de projetos curriculares ou projetos pedagógicos. Inclusive, tem leis, no Brasil que pedem para essa educação ambiental, leis municipais também, e que está muito atrelada hoje a esse perfil, de uma educação atualizada, de uma educação que acompanhe os processos socioambientais. Os paradigmas, métodos e procedimentos de ensino. Os paradigmas de ensino são as tendências pedagógicas que refletem o contexto filosófico e cultural no qual está embutida a maneira que se pretende apresentar os conteúdos. Pode ser uma pedagogia tradicional, direcionamento autoritário de formação do educando, baseia-se fundamentalmente nas concepções mecanicistas e positivistas, uma pedagogia renovada que se sustenta em desenhar os mecanismos de adaptação progressiva e condições específicas ao meio social e cultural, pedagogia tecnicista que proclama a eficiência da aprendizagem, significa que a escola modela o comportamento humano através de técnicas específicas. A pedagogia libertadora, proposta por Paulo Freire, questiona concretamente a realidade da relação homem-homem e homem-natureza, visando a transformação nas condições socioeconômicas, preconiza a atuação não formal da educação. A pedagogia libertária tem como ideia básica introduzir modificações institucionais preconizando a autogestão. A pedagogia crítico-social, proposta pelo pedagogo russo Marachenko, que tem como tarefa primordial a difusão de conteúdos vivos e concretos, considerando a educação como uma atividade mediadora da prática global. Os métodos de ensino definem-se como modos de agir diante de resultados desejados e objetivos definidos. Os procedimentos de ensino são os meios técnicos utilizados para cumprir a proposta educacional. Então, eu falei rapidamente, aqui para vocês as diferentes formas, que a gente pode estar encontrando desses princípios pedagógicos, dos paradigmas, dos métodos, dos procedimentos de ensino. Vocês podem se aprofundar no livro, que vai estar aqui para vocês o nome do livro, dos autores também. Mas eu acho interessante a gente pensar agora em que métodos de ensino. A gente pode utilizar o expositivo, que é a aproximação do conhecimento ao educando. São técnicas expositivas, pode ser exposição oral pelo professor, pode ser pelo educando, exposição escrita através de textos, execução de experiências em laboratórios, exercitação, que são habilidades e dos hábitos, que hábitos que eu tenho que eu devo mudar, aplicação, transferência desse conhecimento para múltiplas situações de vida, inventividade, criatividade, encaminhando produção de novos conhecimentos, e o debate, que inclui a discussão em grupos pequenos, digamos que uma chuva de ideias, uma tempestade cerebral, perguntas circulares, grupo de verbalização, painel, simpósio, estudos de caso, seminário, técnicas de reflexão, estudo orientados em equipes, diálogos sucessivos, laboratórios ou oficinas. Ou seja, a escola realmente se torna um centro científico, porque você vai fazer dessas pesquisas um laboratório, tanto metodológico, teórico, quanto prático. Então, esses aqui são alguns métodos de ensino que vocês podem estar utilizando. Esses princípios e a didática da educação sistêmica é uma instância mediadora
para que se alcance a elevação cultural dos educandos. A cultura é elaborada como um elemento necessário no processo dos seres humanos. Há uma continuidade entre o conhecimento cotidiano e a cultura elaborada. Porém, a cultura elaborada é um passo crítico de entendimento do mundo que ultrapassa as interpretações fragmentárias. Ou seja, quando a gente fala dessa elevação cultural, não é uma cultura melhor que a outra, ou comparando as culturas, e devemos chegar nesse nível de cultura. Não. Nesse sentido aqui, é para que a cultura ela seja um passo crítico para o entendimento de mundo, para o entendimento de realidade, para que o educando entenda o contexto que ele está vivendo e ele saiba quem ele é nesse contexto. Os princípios pedagógicos de uma educação para o desenvolvimento sustentável, ela tem várias nuances, vários princípios. Por exemplo, tem a complexidade ambiental, que é compreender o meio ambiente e a sua complexidade, baseado tanto na realidade objetiva quanto subjetiva, a representação social, a construção do conhecimento da realidade em relação à dialética com a representação social das pessoas, a cultura ambiental, necessidade de formar uma cultura ambiental, saber, ética e capacidade de gestão. Então, é muito importante que a gente priorize o conhecimento, a criatividade, o comprometimento, a prática didática, que é um papel fundamental na realização das atividades articuladas com o currículo, o trabalho de campo, que incentiva o trabalho fora de sala de aula, e entre outros aspectos. Então, a educação sistêmica é uma metodologia muito dinâmica. Você pode utilizar tudo que está a seu favor, até coisas simples, até tecnologias mais complexas, para envolver, para dar autonomia para o aluno, para o educando. E vale lembrar que o professor, o educador, ele é um transmissor, ele é responsável por organizar as ideias e transmitir para que o educando ele se sinta envolvido e coloque em prática na sua localidade, na sua casa, no seu bairro, na sua rua, aspectos de resiliência, aspectos de sustentabilidade. Então, eu dei um apanhado geral, nessa parte metodológica, nessa parte didática. Eu vou reforçar para quem quer se aprofundar nesses conceitos de metodologia, de didática, de princípios pedagógicos. Novamente, vou falar do livro que está aqui para vocês lerem. Ele tem todo acessível na internet, então você pode pegar todos os capítulos e se debruçar com esses assuntos. Eu estou trazendo aqui mais para um pontapé inicial. Às vezes o professor tem confusão, poxa, como que eu vou abordar determinado assunto? Eu até quero falar disso, mas eu não sei muito bem para onde começar, para onde ir, como terminar, como executar, que metodologia eu posso fazer. Então, esse conhecimento aqui, ele acaba te dando uma segurança para onde você vai caminhando. Claro que não tem uma fórmula mágica, uma receita de bolo. A gente tem que experimentar. Também tem essa parte da pedagogia sistêmica que ela é muito experimental, ela é muito da prática. Então você vai vendo o que se adapta em determinados lugares e às vezes em outros não se adapta, mas o que pode ser interessante também em relação à idade dos alunos, ao momento que ele está vivendo, o que pode gerar essa curiosidade, esse interesse pela educação ambiental. Enfim, o que eu falei para vocês, a criatividade, ela é muito importante. Você tem que ser criativo e trazer sempre novas ideias, novas concepções. E o que é bom é que tudo que você vai trabalhar com a educação ambiental, você pode contextualizar para a sua realidade. Em qualquer aspecto, praticamente, você pode usar a sua própria realidade, a realidade da comunidade, para servir de exemplo, para servir de objeto de estudo, objeto de pesquisa ou pesquisação, enfim, de transformação social. Então, gente, quero agradecer novamente, sempre vou agradecer muito a oportunidade que estou tendo aqui no Liberal na Escola, a oportunidade de conhecer vocês também, de vocês estarem me ouvindo até aqui. Já foram uma série de aulas super importantes, tanto pelo meu processo profissional, mas também coletivo, de poder contribuir, nem que seja um pouquinho, para essas novas concepções, para essas novas mudanças de mentalidade, entender o que contexto a gente vive, tanto nos aspectos políticos, sociais, econômicos, ambientais, culturais, que não são fatores simples de transmitir, são complexos, mas que são fundamentais. E esse desafio está sendo também um grande prazer para mim,
porque eu posso, né, além de aprender, eu posso interagir com outras pessoas, essas formulações, esses conteúdos que são tão urgentes para nós nesse momento. Então, agradeço novamente a oportunidade, qualquer dúvida, qualquer crítica positiva, enfim, qualquer contato que seja para estabelecer, né, esse conhecimento de uma maneira positiva. Estou aqui à disposição e até a próxima!